Algumas Bíblias sendo folheadas. Romanos capítulo 7, a partir do verso 14. Assim nos diz a palavra do Senhor. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Em algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Amém? Hoje pela manhã, quem teve a oportunidade de estar na escola dominical, nós meditamos sobre algumas guerras que constantemente travamos em nossas vidas. E agora neste texto, eu quero meditar também sobre uma guerra, e aqui é a guerra contra o pecado. O apóstolo Paulo, depois de nos falar que a graça não nos deixa permanecer no pecado, no capítulo 6, que é o anterior ao que lemos, ele nos mostra que a luta contra o pecado é algo constante na vida de todo cristão, e que saber lidar nesta guerra é algo necessário e também um grande desafio, porque não podemos entrar nessa luta de qualquer jeito, precisamos estar preparados. Neste texto que nós lemos, Paulo descreve que essa batalha ela é travada no nosso interior, onde a nossa natureza humana, a semente adâmica que herdamos, é pecaminosa, luta contra a nova natureza que recebemos em Cristo Jesus. Ele nos mostra que essa luta é real, e ela sempre está presente e em atividade nas nossas vidas, enquanto vivermos aqui na terra. Por isso, nós precisamos de algumas atitudes frente a elas, e eu quero meditar com os irmãos somente em 3 atitudes, que poderão nos fortalecer nessa peleja. A primeira delas é que nós devemos nos fortalecer no Senhor para vencer essa peleja contra o pecado. Em Efésios 6, versículo 10 e 11 nos diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Não é conveniente nem sábio entrar numa guerra despreparado, sem armas, sem munição, sem nada para atacar, nem para proteger-se do inimigo. As nossas armas e a nossa proteção estão em Deus, e também estão disponíveis para nós nessa peleja. Porém, elas não virão até nós, se nós não tomarmos a iniciativa de irmos buscá-la. Por isso que a palavra de Deus nos chama tanto a busca pelo conhecimento, nos chama tanto a busca pela oração, nos chama tanto a busca pela perseverança, ou seja, precisamos nos esforçar. A palavra de Deus ela é constante para nossas vidas, sobre a necessidade de nos esforçarmos, sobre a necessidade de perseverarmos, sobre a necessidade de termos bom ânimo. Por quê? É preciso uma iniciativa das nossas vidas. Crente que não ora, crente que não medita na palavra, que não tem compromisso com o Senhor e com a sua casa, que é falho na comunhão com a sua igreja, está na verdade desarmado para essa luta, não tem poder e nem força nessa luta. Por isso, a luta contra o pecado vai causar-lhe derrota. A segunda atitude que nós devemos tomar contra o pecado, que devemos tomar frente a esta guerra, é o desviar-se do mal. Domingo passado nós meditamos um pouco sobre isso, em 1 Tessalonicenses 5:22, que nos diz: abstendo-vos de toda a aparência do mal. Quem está numa guerra não pode se expor ao inimigo, pois ele pode virar um alvo fácil.
Antes, ele se esconde, ele se refugia, ele se guarda. Muitos são derrotados nessa batalha porque brincam com o inimigo, brincam com o pecado, fazem amizade com ele e acabam sem perceber se entregando voluntariamente a ele. E isto acontece porque ao se aproximar do inimigo, ao se aproximar do pecado, acabam sendo seduzidos por ele. O diabo, ele não virá até você com uma aparência deformada, lhe causando medo, mas ele virá com uma boa aparência, para lhe seduzir, lhe encantar. Afinal, a Bíblia nos diz que ele é o sedutor das nações. Ele nunca vai te oferecer algo que pareça ruim, que te pareça desagradável, mas ele vai te oferecer algo que te encante, que te seduz. Fugir da aparência do mal é não abrir brechas para negociações e não dar oportunidade para ele, não oferecer facilidade para ser vencido. E por último, a terceira atitude que precisamos tomar, a fim de estarmos fortes nessa peleja, é ligar os nossos pensamentos a coisas que edificam. Filipenses 4, versículo 8 nos diz isso. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Todo cristão deve se interrogar sobre o que está vendo, sobre o que está lendo, sobre o que está fazendo, se tem servido de edificação para a sua vida, ou se ele tem jogado seu tempo fora, com coisas que não vão servir de edificação, com coisas que vão servir para ele se desviar dos caminhos do Senhor, com coisas que vão, em vez de conduzir a uma vida de santidade, vai conduzir por um caminho que não agrada o Senhor. Nós somos responsáveis por examinarmos a maneira com que nós estamos vivendo. Toda vez que nós meditamos na ceia, na celebração da ceia, a palavra de Deus nos fala ali no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, que se nós examinássemos a nós mesmos, nós não seríamos examinados, nós não seríamos condenados. Nós precisamos a todo instante estarmos examinando as nossas vidas, se o que estamos fazendo está agradando ao Senhor, se o que estamos fazendo está nos levando a uma santidade de vida. Portanto, nessa luta contra o pecado, os nossos membros podem até desejar o pecado, mas nós só iremos satisfazê-los se deixarmos de seguir essas orientações, de tomar essas atitudes na luta entre o bem que eu quero fazer e não faço, e o mal que eu não quero fazer e realizo. Que vivamos segundo o nosso homem interior, não dando lugar à natureza humana, porque já recebemos do Senhor a liberdade quanto ao pecado e a força para combatê-lo. Está agora nas nossas mãos o escolher entre o pecar e o se santificar ao Senhor. Em Romanos 6, versículo 14, finalizando, nos diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O Senhor nos libertou do poder do pecado. O Senhor nos deu condição para vivermos uma vida de santidade, mas isso requer esforço, isso requer coerência das nossas vidas, isso requer vontade de viver uma vida de santidade diante da presença do Senhor. Que o Senhor incomode o nosso coração, quando nos depararmos com aquilo que não agrada o Senhor, para sermos encontrados agradáveis ao Senhor, na nossa forma de falar, na nossa forma de agir, na nossa forma de usarmos o nosso tempo, agradando ao Senhor e não a nós mesmos, não a nossa natureza carnal. Amém? Oremos ao Senhor novamente. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito e exaltado seja o Teu nome pela Tua palavra, Senhor, que nos exorta, que nos edifica e que nos alerta, Senhor, como nos alertou agora, Senhor, na luta contra o pecado. A Tua palavra é clara, Senhor, nos dizer sobre isso, que até enquanto nós vivermos aqui na terra, essa luta é algo real que nós temos que enfrentar. A nossa natureza caída, a nossa semente adâmica que herdamos de Adão, Senhor, ela sempre nos puxará para o pecado, ela sempre nos induzirá ao erro, Senhor. Mas a Tua palavra nos mostra que o Senhor já nos deu condição de vencer o pecado. A Tua palavra nos diz que nós não somos mais escravos do pecado. E a Tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor nos deste capacidade, mas cabe a cada um de nós nos esforçarmos, Senhor, buscando a Tua presença, vivendo uma vida de oração, buscando a santidade para vencermos essa luta, Senhor. Se temos falhado diante da Tua presença, Senhor, te pedimos perdão
E pedimos, Senhor, que o Senhor venha tocar no nosso coração, Senhor. Tocar nas nossas vidas, Senhor. Nos incomodar, Senhor, se temos traçado um caminho que não tem te agradado, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor, para que possamos ser encontrados por Ti, sendo fiéis a Ti. Para que sejamos encontrados por Ti, em gratidão, vivendo uma vida íntegra diante da Tua presença, Senhor. Pai, eu venho colocar o culto dessa noite diante da Tua presença, a ministração da Tua palavra, te pedindo que o Senhor venha usar o Teu servo como instrumento em Tuas mãos. O momento de louvor, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a Tua igreja, capacitando, Senhor, para louvarmos o Teu nome, e a vida dos Teus servos, Senhor, que estarão aqui na frente, entoando louvores, que o Senhor esteja capacitando e abençoando eles também. É o que eu te peço em nome de Jesus, conforme a Tua vontade. Amém, Senhor.